E nesse período do ano é comum demais o aumento de síndrome respiratória aguda grave na maior parte do país e em todas as faixas etárias que foram analisadas. Também tem crescido o número de internações por pneumonia, tanto viral quanto a causada por bactérias. A prevenção inclui vacinação e higiene das mãos, o tempo todo para evitar contágio. E quais são os sintomas mais comuns? Qual faixa etária mais atingida? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a médica infectologista Luciana Pacheco, no quadro Explica Pra Gente. Ao vivo, a gente conversa agora com a doutora Luciana Pacheco. Oi, doutora, boa semana, bom São João, estamos aqui ao vivo e vamos lá. Pneumonia continua preocupando, a gente está no inverno brasileiro, 4 dias que o inverno começou e essa época é uma época em que exige um cuidado muito especial, Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Douglas, boa tarde a todos os telespectadores. É isso mesmo, Douglas. O inverno, a gente não tem um inverno tão rigoroso aqui no nosso meio, mas a gente tem chuva, a gente tem, de fato, um declínio da temperatura, a gente sente um pouco mais de frio, e isso faz com que as pessoas se aglomerem mais, e os vírus, eles costumam circular muito nesse tempo, os vírus de transmissão respiratória. Então, a gente ainda tem influenza, a gente tem Covid ainda também, e a gente tem outros vírus, como o vírus sincicial respiratório, aquele que causa bronquiolite, principalmente na criancinha pequena, são os mais comuns são os que estão circulando mais, são os mais comuns nesse tempo, são os que estão circulando mais, de acordo com as informações da vigilância da CESAL, de Maceió também. Então, a gente tem circulando influenza A, coronavírus, o SARS-CoV e o vírus sincicial respiratório. Isso vai depender também da faixa etária. Então, a gente sabe que a faixa etária infantil, ela tem um risco maior de desenvolver essas doenças e de ter complicações, assim como os idosos. Então, os vírus, eles facilitam a penetração das bactérias na nossa nasofaringe, daí para o pulmão, e, consequentemente, a pessoa pode também ter uma pneumonia bacteriana. A gente tem pneumonia viral, causada por esses vírus que eu falei, e as pneumonias bacterianas. A bactéria mais comum que causa pneumonia é o que a gente chama Streptococcus pneumoniae, o pneumococo. Principalmente nos idosos, em criança pode ser o pneumococo também, mas tem outros, como hemófilos. E o que é bom dessa história, se tem alguma coisa boa, Douglas, é que tem vacina contra elas. Então, tem vacina para a criança, a partir dos 3 meses, ela pode tomar vacina para o pneumococo, para o hemófilo já toma com 2 meses, e para o idoso também tem vacina contra esse pneumococo, que pode também ser aplicado, e protege contra as formas mais graves da doença, contra aqueles pneumococos que circulam mais. Então, antes da gente precisar ir para o hospital, precisar tomar antibiótico, porque nesse caso da bactéria está indicado um antibiótico, é preciso a gente se prevenir. E a prevenção é mais importante do que tudo e é com vacina. Vacina, como você explicou, a lavagem das mãos, porque alguns vírus a gente se contamina dessa forma, tocando a mão naquele objeto que foi contaminado com esse vírus, alguém deixou ali o vírus, quando a gente espirra, tosse, coloca a mão na boca, toca ali numa maçaneta de porta, vem alguém depois, toca e se contamina. Então, lavar as mãos é importante, usar máscara, quando a pessoa está gripada, quando a pessoa vai, por exemplo, para um ambiente fechado e está com sintomas respiratórios, é importante que use a máscara, porque vai prevenir a disseminação do vírus ali, diminuir pelo menos naquela comunidade, naquele ambiente onde a pessoa está indo. E que sinais e sintomas são mais importantes para a pessoa se preocupar? Febre, então a persistência da febre por 3 dias ou mais, uma tosse persistente, no começo ela pode ser seca, depois ela pode ficar cheia, aquela tosse produtiva, e falta de ar. Então a falta de ar é um parâmetro
para uma evolução para a gravidade. Então, se a pessoa começa a ficar com dificuldade para respirar, fazendo um esforço para respirar, então esse momento pode indicar uma gravidade e a pessoa precisa procurar atendimento médico, seja criança, seja adulto. Tá certo, doutora. Nós temos perguntas aqui da nossa audiência e a gente vai colocar a primeira na tela e eu vou passar para a senhora, tá? A pergunta do João Pedro Lima. Ele pergunta assim: uma pessoa pode ter pneumonia mais de uma vez? Pode sim, Pedro. E vai depender aí também da idade. É mais comum que haja pneumonia nas pessoas idosas, repetição, né, da pneumonia nas pessoas idosas, e também se a pessoa tiver fatores de risco para isso. Por exemplo, tem asma, tem DPOC, tem alguma doença pulmonar anterior, né, que a pessoa já tenha, facilita a infecção, seja por vírus, seja por bactéria. Tanto os vírus como essas bactérias que eu citei, elas não deixam uma proteção definitiva. Eu sempre faço uma comparação, por exemplo, com sarampo ou com catapora. Quando a gente tem sarampo, quando a gente tem catapora, raramente acontece de ter novamente, porque o vírus ele determina uma imunidade duradoura no nosso corpo, prolongada. Mas essas bactérias, o vírus da gripe, o SARS-CoV, né, o vírus da Covid, eles não determinam essa imunidade prolongada. Então, por isso a importância das pessoas se vacinarem, porque a vacina pode ajudar, principalmente na gravidade das doenças. Quando a gente está vacinado, a gente pode ter ainda essas doenças, mas mesmo assim de uma forma menos intensa, que muitas vezes impede que a gente precise ser internado, porque a vacina diminui a gravidade da doença. Ok, doutora, tem mais uma pergunta para a senhora, eu vou fazer agora, tá? É a Jaqueline Santos que mandou essa dúvida para a gente. Ela diz assim: o tratamento para a pneumonia só é feito em hospital? Ô, Jaqueline, não. Vai depender, primeiro, do que é que está causando a bactéria, o que é que está causando a pneumonia. Então, se for uma pneumonia viral, a gente não precisa usar antibiótico, a gente vai usar aí, dependendo daquela pneumonia, uma proteção para suporte respiratório, usar medicamento para, se a pessoa tem asma, minimizar isso, minimizar a tosse. E se for a pneumonia bacteriana, aí vai depender da intensidade dos sintomas. Se é uma pessoa e da idade. Então, se é uma pessoa acima de 60 anos, que esteja com dificuldade para respirar, se esteja com algumas alterações laboratoriais, aí pode ser que precise do internamento. Mas a gente também pode tratar a pneumonia bacteriana em casa com antibiótico pela boca, tomando via oral. Doutora, muito obrigado pela informação importante a essa hora, né, para todos nós. E a gente lhe agradece e até a semana que vem. Bom São João, boa semana, tá, doutora? Boa semana, Douglas. Eu fico feliz, Douglas, de ver o quanto o programa tem, assim, uma audiência enorme, porque às vezes eu vou em alguns lugares e as pessoas dizem: eu lhe vejo no programa, e eu só me vacinei porque a senhora falou, a senhora orientou, então eu vi a importância de vacinar. E aí a gente vê o quanto, né, esse trabalho, esse programa tem essa importância, orientando as pessoas e a gente colaborando nesse. Show! Um beijo para a senhora e, claro, né, fique alerta lá em tudo que é lugar, todo mundo acompanhando. É um serviço muito importante esse que a senhora faz com a gente aqui. Um beijo, muito obrigado. Até a próxima, tá? Até mais. Douglas, boa semana para todos, bom São João. Valeu, para a senhora também.